do 9 ao 22. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O 8, né? Eu estou lendo, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes haviam corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, e 50 a largura, e a altura 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Também farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de seus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, dos de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? Querido Deus, fala conosco essa noite, ministra os nossos corações, e que possamos, Deus, sair daqui cheios de alegria e as nossas famílias tremendamente abençoadas. Eu peço que o Senhor faça isso, nos dando consciência viva, latente e aguçada, para não sermos contados com o mundo entre aqueles que se corromperam, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ontem eu e minha esposa não resistimos. Nós, por conta de uma palavra que eu vou dar no acampamento amanhã, sobre o poder do reino, e depois vou ministrar os adolescentes e jovens, nós fomos assistir um filme, 50 Tons de Cinza. Então agora vocês imaginem, pastor Paulo e a missionária Beth entrando de bracinho dado para assistir 50 Tons de Cinza. Eu falei para minha esposa, eu me enojo de ver esse tipo de coisa, mas por causa dos adolescentes e jovens eu vou ver. Porque, irmãos, os nossos filhos estão lendo essas porcarias. Os nossos filhos estão conversando sobre essas coisas nas escolas. Os professores estão falando dessas coisas com nossos filhos. E eu não tinha lido o livro. Quantos aqui leram o livro? Não tenha vergonha de dizer, se você leu, você pode falar. É uma porcaria de um livro, é uma porcaria de um filme. Não só pelo conteúdo, mas pela qualidade também. De tudo que eu tenho ouvido isso. Mas tem filhos de vocês que estão lendo esse livro. E o problema é que eles estão aprendendo uma coisa chamada sadomasoquismo. Que nada mais é do que pensar, ou do que achar, que dor traz prazer. Que tipo de prazer é este, que vem da dor do outro? De ver o outro sofrer? Eu acho que o filme que está passando deve ser o primeiro. Eu acho que vem mais 2 por aí, porque parece-me que são 3 livros.
É isso mesmo, né? Eu acho que vem mais 2. Ontem, eu fui até com uma expectativa bem grosseira. O filme tem muita nudez, tem muito sexo, mas nada que eu não soubesse, né? Eu não sou padre, né? Eu tenho vida ativa com a minha esposa, graças a Deus. Então, para mim não é novidade nenhuma. Mas, irmãos, o filme é liberado para 16 anos. 16 anos. Sexo explícito. O nosso governo está louco. Então eu vou fazer rapidamente uma crítica ideológica ao filme. É um filme onde o rico leva vantagem sobre o pobre. Onde o homem pode violentar, bater, espancar a sua mulher, o que é crime no Brasil. Tem país que não, tem país que o marido pode bater na mulher no meio da rua. No Brasil você não pode encostar a mão na sua mulher, o que é maravilhoso. Porque o homem que trata o vaso mais frágil com desonra, com violência, Deus nem escuta a oração dele. É um filme onde a ingenuidade é roubada pela maldade. Ensina que isso é bom, isso traz prazer. Onde a violência traz prazer sexual, prazer humano, razão de viver. Neste filme, as pessoas aprendem de forma implícita, de forma subliminar, eles aprendem a subjugar um ao outro, a entregar o controle da vida na mão do outro. O filme é uma tentativa de um rapaz ter o controle da vida de uma moça virgem. E a moça virgem, ela quer experimentar sexo, porque ela já tem uma certa idade, ela nunca experimentou. E ela é toda ingênua. Toda ingênua. E ele então abre o seu arsenal de maldades. E quando ela pergunta por que ele é tão perverso, por que ele quer ser violento com ela, ele começa a abrir que lá na infância, ele sofreu abuso. Que quando ele tinha 15 anos, uma amiga da mãe, então você vê, conflitos familiares, a amiga da mãe, que é a madrasta dele, começou a abusar dele. Ela era pedófila. Existe mulher pedófila? Existe. Quando uma mulher adulta pega um menino e usa ele, isso é pedofilia, irmãos. E a própria personagem chama ela de pedófila no filme. Então, ao nível de conversa do filme, que os nossos filhos veem, que os nossos filhos estão lendo, e que mulheres que têm as suas vidas sexuais arrebentadas estão lendo para poder sentir que sexo é uma coisa legal, e uma passando para a outra. E começa então essa ideia de que violência, de que espancamento, de que subjugar o outro traz prazer. Prazer para quem? Para quem não ama. Então a gente vê que uma pessoa abusada vira abusador, que a pessoa que controla tem poder, que o pobre é comprado por dinheiro, que as meninas pobres são compradas por dinheiro, o tempo todo ele está comprando ela, com helicóptero, com carro, ele dá um carro zero para ela, ele faz viagens de helicóptero, ele é um todo-poderoso, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares, onde ela vai ele está, e ela quer que ela entregue um contrato na mão dele, que ela é totalmente submissa a ele, mas submissão no sentido mais amplo da palavra de subjugação, estar subjugada, inclusive a sevícias sexuais, a maldades sexuais. Bom, o filme ele traz uma coisa que é realidade, as pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão fazendo isso, o filme não está contando nada novo. Mas o que mais me impressionou no filme,
não foi nada na área sexual, não foi nada na área da violência, não foi nada disso que eu contei para vocês. Foi o que é subliminar. Quem aqui fala um pouco de inglês? Quem aqui fala um pouco de inglês? Como se fala cristão em inglês? Alguém sabe? Ninguém sabe? Christian man é um homem cristão. Christian, né, o Christian é cristão. Tanto para homem quanto para mulher. Qual é o nome do personagem que é sádico? Cristão. Mas ele tem um segundo nome. Grey. Grey é cinza. É um cristão cinza. Não é um cristão lavado. O cristão no filme, ele é cinza, ele é mórbido. Sabe como que chama a mãe dele? A mãe que o acolheu? A mãe que o recebeu porque ele é filho adotado? Nós fomos adotados pelo quê, irmãos? O que a Bíblia diz? Nós fomos adotados pela... Qual que é o nome da mãe dele? Grace. Sabe como que chama a moça? Eu achei interessante isso, eu não sei se tem a ver, mas é muito sugestivo. Eu fiquei pensando em tudo isso. Sabe como que chama a moça que ele seduz, que é a virgem, que é seduzida, e ele tenta subjugá-la? Ela chama Ana. Sabe como que chama a irmã dele? Mia. Ana e Mia. Chama a atenção de vocês alguma coisa? O que é Ana e Mia? Anorexia e bulimia. É sugestivo. E você começa a ver o filme, e você vai vendo que são 50 tons de cinza. Os 50 tons de cinza são 50 formas diferentes de fazer uma pessoa sofrer. Esse lixo está na cabeça de muito adolescente nosso. E nós precisamos, como pais, verificar se os nossos filhos não estão bulímicos, ou se eles estão com anorexia. Você tem que verificar se seu filho, principalmente as meninas, não estão metendo o dedo na garganta para ficar magrinha, magérrima. E ela é magérrima no filme. E quando ele tira a roupa dela, você vê as costelas dela. Irmãos, é um negócio assim, quando você começa a ligar uma coisa com outra. Tinha mais coisas, eu falei com a Beth sobre mais coisas que eu vi no filme, assim, que são, para mim são subliminares. Elas vão colocando o cristão como maldoso. Por que Christian Grey? Por que Grace? É interessante que apresenta a mãe só para falar o nome. Fala só o nome da irmã. É muito estranho. É muito estranho. Às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes, né? A gente não presta, mas a gente precisa prestar atenção e fazer crítica ideológica daquilo que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está vendo. E outra coisa, irmãos, não adianta a gente bater nos filhos e repreender os filhos de qualquer jeito, sem ter diálogo com os filhos. Nós mesmos não estamos entendendo o que eles estão vendo. A gente pega o filho com um livro desse, a gente vai bater e não discute com o filho. Não bate um papo com o filho para mostrar a realidade para o filho. Não busca ajuda. Não busca ajuda, se torna violento contra os filhos. O que o seu filho vai entender? Então, amados, nós vivemos um tempo de crise. Nós vivemos um tempo de sociedade corrompida. E aí, nós temos que salvar as nossas famílias no meio de uma sociedade corrompida. É esse o tema da palavra de hoje. A palavra de hoje mostra Noé tomando pelo menos 4 medidas que salvaram a família dele.
Noé vivia numa sociedade corrompida, como a nossa. Irmãos, eu tenho visto coisas, é que às vezes a gente fica no mundinho da gente, né? Mas é só você ligar um History Channel, um Discovery Channel. Eu sei que nem todos têm acesso a isso, mas se você procurar na internet, você vai ver. O que você vê de sadomasoquismo, o que você vê de uma pessoa subjugando a outra. Irmãos, tem gente que controla a vida do outro, como se o outro fosse um animal. Não sei se vocês já viram isso. A pessoa se veste de animal, tem nomes para essas coisas, eu acho tão ridículo. A pessoa se veste de animal, tem gente que anda na rua vestido de cachorro. E tem um dono que põe uma coleira e anda com a pessoa. Olha que bestialidade. E a pessoa se sente bem em ser dominada como um cachorro é dominado pelo seu dono. Junto, aqui, senta, e a pessoa fica vestida de cachorro fazendo os trejeitos de um cachorro. Você já viu gente fazer de pônei, coloca inclusive roupa com máscara de cavalo. Mas por que as crianças já estão aqui? Ué, soltaram as crianças? Oi? Por que, Joselma? Joselma, por que as crianças estão aqui? Terminou? Que horas são? Bom, irmãos, eu preciso construir essa arca mais rápido. Bom, agora sinto muito por você que tem teu filho pequeno, segura ele aí para a gente seguir com a palavra. Então, irmãos, a coisa está feia. A coisa está feia. Isso para não falar em prostituição, homossexualismo, aborto, violência contra a mulher e por aí vai, né? Não vamos nem mexer nisso. Então ele tomou 4 medidas. E eu queria falar rapidamente sobre as 4 medidas, tendo em vista que já estão tomando medidas lá embaixo. A primeira medida que ele tomou é de, no meio de uma sociedade corrompida, e a medida que nós temos que tomar com as nossas famílias, é ser justo e íntegro. No meio de uma sociedade corrompida, veja o verso de número 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. Sabe, irmãos, a nossa tendência é começar a fazer o que o mundo faz, aceitar o que o mundo aceita. E nós temos princípios e valores na palavra que não podem ser negociados. Nós precisamos ter isto claro na nossa mente. Não pode ser negociado. A integridade de um servo de Deus, a justeza, o ser justo, tem que estar no coração do servo de Deus. Eu poderia ficar aqui dando exemplos para os irmãos, mas eu creio que a gente iria longe. Mas uma palavra, ou uma frase, que é muito comum no nosso meio, nós precisamos acabar com ela. É levar vantagem. Essa palavra, vantagem, essa frase, a gente tem que levar vantagem em tudo. Isso mostra falta de justiça. Por que eu vou me utilizar da dificuldade do meu irmão para que eu ganhe dinheiro? Para que eu melhore de vida? Por que eu vou usar da debilidade do meu irmão, da minha irmã, para eu prosperar? Por que eu vou usar da fraqueza, do momento de fraqueza de uma mulher, para tirar prazer para mim dela, usá-la como um objeto sexual? Para que eu vou tirar de um homem, da fraqueza dele, vou ser oportunista? Se nós queremos salvar as nossas famílias, primeiro, nós precisamos ser gente justa e íntegra,
porque não só fará bem para nós, mas os nossos filhos aprenderão justiça e integridade. Pais que mentem, que enganam, ludibriam, andam por caminhos tortuosos, os nossos filhos estão assistindo isto. E se algum de nós tem feito isso, nós precisamos chegar em casa, reavaliar, e precisamos conversar com os nossos filhos e pedir perdão e dizer que isso está errado, porque isso não está certo. Precisa tomar cuidado, irmãos. Tome a primeira medida que Noé tomou, seja íntegro, seja justo, mesmo no meio de uma sociedade corrompida. Nós não podemos nos corromper, ser corruptores, pagar propina, dar dinheiro para o guarda para liberar da multa. Não podemos fazer isso. Cortar fila, pegar a senha, sabe? Pegar aquela senha, você está lá no supermercado, eu fico até envergonhado de ver isso, né? Pegar a senha. Pega a senha que o outro deixou. Tem gente que pega a senha e fala, está muito grande a fila. Ele pega e deixa lá. Aí o irmão chega, está lá no 250, aí ele olha, tem uma lá que é 200, as fichinhas estão no 250, lá no placarzinho está 220. Ele chega ali, tem uma de 225. Ele fala, Deus me abençoou. Não, irmão, Deus não te abençoou, não. Isso não é bênção de Deus, não. Você está cortando fila, é feio. É feio. Vamos ser justos, vamos ser íntegros. Amém? Um dia, eu fiquei tão triste. Irmãos, eu lamentei. Eu estava num estacionamento e não tinha vaga. No estacionamento de um local. Não tinha vaga, então eu parei meu carro, como a gente faz? Eu parei meu carro no corredor, né? Carro para lá, carro para cá, estacionado, aquele estacionamento enorme. Eu parei meu carro e fiquei esperando. Então eu parei aqui e fiquei esperando, não é? O corredor era comprido. Só que ali era a esquina já de vir para cá, e eu estou aqui esperando. Aí de repente, uma pessoa que está saindo dali, ele dá sinal de ré e ele vem de ré para o meu lado. Quando ele sai de ré, vem uma pessoa que não estava esperando, vem uma pessoa e entra na vaga dele, ela corta a minha frente. Eu só tinha um jeito de não permiti-la, batendo no carro dela. E quando eu vejo a pessoa entrar, eu espero que ela não tenha percebido. Era um irmão da igreja. Ovelha minha. E me cumprimentou. Ô pastor. Glória ao nome do Senhor. Glória, muita glória. Vamos ser, irmãos, nas pequenas coisas, íntegros, justos. A segunda medida que ele tomou foi andar com Deus, verso 9. E diz, Noé andava com Deus. Só 2 homens na palavra têm essa declaração, que andaram com Deus, Noé e Enoque. Só 2 homens têm essa frase, andava com Deus, andou com Deus. Noé e Enoque. Sabe, irmãos, isso indica relacionamento com Deus. Não vamos manter o nosso cristianismo, a nossa fé, distante de Deus. Vamos manter o nosso TSD. Isso vai salvar a nossa família. Trazer a nossa família para estar conosco, ensinar princípios bíblicos. Sabe essa meninada? Está saindo lá de baixo, o que eles aprenderam? Será que os pais hoje chegam em casa e falam, o que você aprendeu? O que foi que você aprendeu? Ensina para o papai, ensina para a mamãe. Se inteirar do que eles estão fazendo, ajudá-los a ter relacionamento com Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Às vezes Deus é usado como bicho-papão, homem do saco. Já viu Deus ser usado como homem do saco, como bicho-papão? Porque é o seguinte, né? O pai que não é crente, quando vê o filho fazendo bagunça e ele não tem autoridade, ele fala para o filho assim, depois o bicho-papão te pega, vem puxar teu pé à noite, você vai ver, fica assustando o filho. Fala, cuidado, o homem do saco vai te pegar.
Aí se converte, sabe o que ele fala? Ele fala para o filho: papai do céu está vendo o que você está fazendo, viu? Ah, irmãos, meu filho não tem que obedecer as coisas porque o papai do céu está vendo, é porque eu estou mandando. Porque eu sou pai e eu estou dizendo, você não vai fazer isso. Amém? Por que você está jogando para Deus a sua responsabilidade? Então, amados, nós precisamos ter relacionamento com Deus e levar a nossa família a ter relacionamento com Deus. Terceira medida, entrar na arca. Por que não fazer a arca? Porque a arca já está feita. No nosso caso, nós somos filhos de Noé. Nós temos que copiar Noé. Noé pegou os filhos e pôs dentro da arca. Quem é a nossa arca? Quem nos salva do dilúvio da vida, do dilúvio do pecado, do dilúvio da morte? Quem é que nos salva? Jesus, Ele é a nossa arca. Ele é a nossa arca. E se você olhar 1 Pedro, ele vai estar falando sobre o batismo, que mostra esse morrer para o mundo e viver para Cristo. Ele fala que o dilúvio simboliza o batismo. E ele fala, não é o lavar do corpo, mas é o lavar de uma consciência pura em Cristo. Depois no estudo aí você tem esses textos todos. Amém? Então tome a medida de entrar na arca. Como alguns fizeram hoje aqui, eu vou viver para ti, Jesus, eu vou estar em ti, eu vou viver contigo, irmãos. Nós precisamos ter uma vida cristã séria. Nós não podemos ser cristãos religiosos. Nós temos que ser radicais no nosso cristianismo. E quando eu falo de radicais, eu não estou falando de radicalismo religioso que mata o outro por causa da sua fé. Eu estou falando de levar até as últimas consequências aquilo que a gente crê. Se a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, então vamos colocar em prática o que está escrito, mesmo que essa sociedade diga que é uma loucura. Outro não faria assim, isso não é normal. Ah, mas é comum que se faça de outro jeito, é comum pecar. Todo mundo faz, por que você vai ser bobo de não levar vantagem? Porque não é de Deus, eu estou na arca, e dentro da arca não tem pecado. Dentro da arca não tem mundo corrompido. Dentro da arca não tem corrupção. Deus tirou Noé de lá porque ele era justo e íntegro, e ele andava com Deus. Dentro da arca a gente é justo e íntegro e anda com Deus. Dentro de Jesus a gente tem relacionamento. Amém? Tem relacionamento. Quarta medida, irmãos. Obedecer a Deus em tudo. Verso 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Irmãos, vamos tratar um negócio aqui? Vamos tratar um negócio? Que a parada de Noé era louca. Ele nunca tinha visto chuva. Presta atenção. Vem Deus e fala que vai ter um dilúvio. Que todo mundo vai morrer afogado. Provavelmente, eu não sei se ele tinha visto barco, mas Deus pega e manda ele fazer um barco gigantesco, e ainda Deus fala para ele, que viriam a ele, casais de tudo quanto é animal da terra. A parada é louca, irmãos. Como que você crê numa coisa dessa? Imagina a cabeça de Noé. Somente um cara que andava com Deus podia achar que isso era real. Somente um cara que andava com Deus podia achar que isso não era esquizofrenia dele, que ele não estava vendo um Deus irreal. Como Jeremias chega ao ponto de estar tão maluco que ele fala para Deus, Deus, serias tu para mim um ribeiro ilusório com águas inconstantes, quer dizer, tu és uma miragem, eu acreditei naquilo que é uma mentira, eu achei que eu estava vendo e não estava lá. Jeremias chegou a esse ponto quando viu a destruição de Israel. E Deus fala para esse cara aqui fazer um negócio gigantesco. Você imagina enquanto ele estava fazendo a arca, a zombaria. Você imagina os filhos dele, a mulher dele, como que viram isso?
Mas esse camarada, ele obedeceu a Deus. Ele mostra para a gente, irmãos, que ele tomou uma medida na vida dele. Eu vou crer em Deus por mais louca que pareça a ideia. Eu vou crer em Deus por mais doido que seja o princípio que Ele está me dando, porque eu sei com quem eu estou lidando, eu sei que esse Deus é fiel, esse Deus é real, esse Deus, Ele é poderoso, esse Deus é sábio, Ele não ia me colocar numa situação de riso e de chacota de graça. Vai acontecer o que Ele está falando. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender, o que Ele disse Ele vai fazer de verdade. Aí o povo disse, é maluco, Noé? Ele fala, sou doidão por Jesus. Amados, Deus precisa encontrar isto no nosso coração. Obediência irrestrita. Obediência por fé. Não deixar, não abandonar o reino, porque a gente não viu acontecer aquilo que a gente queria. Mas buscar em Deus o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida. E o que aconteceu? O dilúvio veio. O dilúvio veio, irmãos, e está registrado em praticamente todas as culturas antigas. Tem registros orais, né, de antepassados que oralmente falaram de que a terra foi coberta de água. E hoje nós só temos água aqui em Marília, porque nós sabemos que tem um lençol freático embaixo de nós. Os poços profundos é que estão dando conta. Vocês não acham que aquele espelho d'água lá naquele buracão que está dando conta da água de Marília? É o lençol freático, e aqui fala das águas subterrâneas que vieram acima. O que aconteceu? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa, estão achando fóssil até hoje. Até aqui em Marília, fóssil de dinossauro, de animais que não estavam dentro da arca. O nosso Deus é um Deus real. O nosso Deus é um Deus vivo. E nós precisamos confiar nele e tomar medidas que Noé tomou para salvar a nossa família. Porque no final de tudo, quem estava dentro da arca? Toda a família de Noé. Até as mulheres dos filhos de Noé, que não eram família dele, foram salvas, porque este homem creu em Deus. E você vê que em nenhum momento fala da fé da mulher, em nenhum momento fala da fé dos filhos, em nenhum momento fala da fé das noras ou dos netos, não fala de nada, fala só que Noé andava com Deus. Quando um homem e uma mulher decidem andar com Deus, quando um homem e uma mulher, ou uma mulher toma medidas, como Noé tomou, de ser íntegro e justo no meio de uma sociedade corrompida, de andar com Deus, de fazer as coisas do jeito de Deus, de obedecer a Deus, simplesmente a sua família é mantida nas mãos de Deus. Deus olha para a sua família com carinho, ao ponto de dizer, mesmo que o teu marido não seja crente, ele vai ser santificado em você. Os teus filhos não serão tratados como bastardos, mesmo que o teu cônjuge não me conheça, eu tratarei com santificação os teus filhos e tratarei o teu cônjuge com santificação. Sabe o que quer dizer isso? Mesmo que o cônjuge nosso não seja do Senhor, os nossos filhos, que é resultado da nossa união com essa pessoa, e essa pessoa serão separadas pelos olhos de Deus. Deus tratará com diferença, Deus tratará com carinho e com amor, Deus tratará de uma forma diferenciada como Ele trata os seus filhos. Amém? Olha que maravilhoso que é Deus, que até mesmo aqueles que não são dele, só por estarem perto da gente, são abençoados através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Por isso ainda há esperança para o seu marido não crente. Por isso ainda há esperança para os seus filhos não crentes, para a sua esposa não crente. Por isso nós precisamos continuar confiando e tomar as medidas que precisam ser tomadas para que as nossas famílias sejam famílias salvas no meio de uma sociedade corrompida. Amém, queridos? Eu queria orar pelas famílias agora. Eu queria que vocês ficassem em pé. Eu queria pedir que os líderes de corda estivessem aqui. Todos os líderes de corda, por favor. Eu queria pedir que a igreja ficasse em pé. Eu vou fazer uma oração pelas famílias e depois, aqueles que querem uma oração específica, procure o seu líder de corda aqui.
e vem aqui, se tiver outro líder de corda aqui, tiver muita gente no teu líder, você quiser receber oração, tem outros líderes que podem orar também, mas dê preferência